As incertezas relacionadas à Petrobras podem até estar aumentando, mas o BSBB reconhece que os rendimentos estão valendo a pena. E será mesmo que as ações do Banco do Brasil e até mesmo os dividendos vão sofrer pressão com o mercado, com ROI abaixo de 20%? Afinal de contas, os resultados do primeiro trimestre do ano de 2025 já estão chegando e precisamos entender isso aqui. Já a Aura Energia vai no mercado e pede 2 bilhões de reais para fazer novos investimentos. E o gigante do mercado, Goldman Sachs, está apontando a JBS como boa pagadora de dividendos. Vamos entender se realmente isso pode acontecer. Mas é um fato. A Irani acabou de aprovar quase 75 milhões de reais em pagamento de dividendos. E vamos ver quem tem direito de receber também. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar com essa matéria relacionada à Petrobras, porque se você investe ou já pensou em investir, certamente você está considerando as incertezas do momento. E segundo a UBSBB, ela tem a resposta. A questão toda é que a UBSBB acabou de soltar um relatório sobre a Petrobras para as ações preferenciais PETR4, onde a notícia principal é que eles mantiveram a recomendação de compra das ações, dando a entender que ainda vale a pena investir na companhia. Mas em contrapartida, o preço-alvo, que é quanto eles acreditam que as ações da Petrobras com PETR4 podem valer no final do ano de 2025, teve aqui um pequeno corte. Na verdade, nem tão pequeno assim, caiu de R$ 49 para R$ 46. Mas se considerarmos a enorme queda que as ações sofreram nesses últimos eventos após o tarifaço do Donald Trump, lembrando que tem vídeo no canal para te explicar tudo sobre o tarifaço e como se proteger dele também. Inclusive as empresas de transmissão e geração de energia, que são as mais promissoras do mercado. O ponto aqui é que os analistas da UBSBB reconhecem que o cenário atual para a Petrobras tem lá suas incertezas, principalmente relacionado com a queda recente das ações, cerca de 20%. E essa volatilidade no mercado também do petróleo, onde se analisa o preço do petróleo no mercado internacional, chamado Brent. Eles citam, inclusive, preocupações com o CAPEX do quarto trimestre do ano de 2024, que foi uma das questões relacionadas à companhia. Será que realmente ela precisa fazer todos esses investimentos? Bem, talvez você esteja perguntando exatamente isso. O que seria então o CAPEX? Pra gente, como acionista, isso é o investimento que a empresa faz nela mesma para ela conseguir crescer. Então, neste caso, ela está explorando novas áreas, modernização de equipamentos e outras atividades que possam fazer com que ela lucre mais no futuro. E a verdade é que existe um grande debate a respeito do quanto que a Petrobras vai investir, porque isso pode ser determinante a partir do ano de 2030, que é quando as grandes reservas de petróleo começam a reduzir a sua capacidade de extração. A UBSBB agora espera um CAPEX de 14,8 bilhões de dólares para o ano de 2025, que entra dentro da faixa das expectativas do mercado. E por falar em expectativa do mercado, quais são os impactos aqui? Bem, mesmo que essa nuvem de incertezas e o corte do preço-alvo, a UBSBB vê a Petrobras como atraente. Quer entender por quê? Bem, essencialmente por conta do dividend yield. Mas calma que talvez você ainda não está familiarizado com esse termo. Lembrando que o dividend yield é simplesmente o retorno que você tem em forma de dividendos pelo valor que você investiu nas ações. Mas como eu sempre destaco aqui no Ativo Virtual, as empresas para pagarem dividendos, elas precisam ser lucrativas. Afinal de contas, o dividendo é um percentual do lucro que essas empresas apuram no exercício social delas. Isso também é chamado de payout. E no caso da Petrobras, continua altíssimo, na ordem de 27,44%, lembrando de toda essa queda que aconteceu recentemente e acumula aqui 7,16% de queda nos últimos 12 meses. É verdade que essa queda dos últimos dias e até algumas semanas, por conta do tarifaço do Donald Trump, é bem maior do que 7%. A empresa caiu mais de 20% no mercado. O PL dela, que é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa, acabou ficando muito bom por conta de toda essa queda. 10,98. E para esse não ser um número solto, é importante lembrar que o benchmark muito utilizado lá nos Estados Unidos e serve como uma linha de base é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, os mais conservadores buscam PLs entre 10 vezes e 12 vezes. Já no PVP, ela está 10% acima do valor patrimonial, mas lembrando também que esse PL foi abalado por conta dos resultados negativos, ou seja, prejuízos que a empresa trouxe ao mercado no quarto trimestre do ano de 2024. Mas, de acordo com a CEO da Petrobras, a Magda Chambriard, foram por eventos
eventos isolados, eventos esses que não vão se repetir, então não devemos aguardar por um novo prejuízo no primeiro trimestre, agora, do ano de 2025 mesmo. Na verdade, é esperado realmente uma grande recuperação e a Petrobras entregue muito valor para os seus acionistas. Caso contrário, vamos sim precisar repensar a respeito da Petrobras. A UBS-BB também pondera a respeito do valor do Brent no mercado internacional, que é utilizado como referência internacional mesmo. Aqui nos $66 em 2025, $65 no ano de 2026 e retoma um valor maior, $70 no ano de 2027. Na visão dos analistas da casa, abre aspas, vemos uma faixa de preço do Brent mais ampla, de $50 até $75 por barril, com riscos de queda provenientes de recessões econômicas e risco de alta provenientes de potenciais interrupções no fornecimento. Então, esperem volatilidade. Fecha aspas. Então, o ponto aqui que a UBS-BB está chamando a atenção, nada mais é para tudo aquilo que eu tenho trazido aqui no Ativo Virtual a respeito do tarifaço, a potencial recessão que pode acontecer nos Estados Unidos e a reboque o enfraquecimento da economia global por conta das tarifas e retaliações entre China e Estados Unidos, começado pelos Estados Unidos, é claro, e isso pode abalar, de fato, o preço das commodities. E temos visto, realmente, o preço do petróleo caindo fortemente no mercado global, assim como outras commodities, como, por exemplo, o minério de ferro. Então, apenas recapitulando, os pontos mais importantes realmente vão ficar para a volatilidade do petróleo, ou seja, o Brent no mercado internacional, circulando entre $50 e $75, depois os riscos econômicos, ou seja, uma recessão global por exemplo, Estados Unidos e China, que pode acabar diminuindo a demanda por petróleo e puxar o preço para baixo. Mas isso também pode gerar um efeito contrário, que é da escassez. Afinal de contas, a OPEP+, e outras grandes empresas podem reduzir a sua produção. Em algum momento nessa história toda, a demanda pode aumentar e o suprimento pode ficar escasso, ou seja, gerando realmente aquele efeito da grande demanda e oferta. E assim, os preços decolam. Mas são especulações nesse momento e precisamos continuar vigilantes, acompanhando o mercado, entendendo a macroeconomia, para então observar se os fundamentos da Petrobras continuam sólidos e bons para continuar investindo nela. Na visão da UBS-BB, ainda assim vale muito a pena. Bom, e o terceiro ponto, que é o debate do CAPEX, que é a forma como a Petrobras decide investir a sua receita, e esse montante todo que ela gasta para fazer seus investimentos pode acabar influenciando na capacidade de distribuição de lucros, ou seja, os próprios dividendos no futuro. É de fato um balanço delicado entre investir para crescer e remunerar o acionista de hoje. Lembrando que o maior acionista da Petrobras é o próprio governo federal, que tem todo o interesse de receber essa receita para não ficar em descompasso com a responsabilidade fiscal. Agora vamos falar a respeito do Banco do Brasil. Afinal de contas, a visão do Bradesco BBI traz uma grande preocupação, porque os lucros do banco podem estar sob pressão e forçar o ROI abaixo de 20% no primeiro trimestre do ano de 2025. A questão toda é que, para quem investe no Banco do Brasil através das ações BBAS3, deve se preparar, porque as notícias que o Bradesco BBI está trazendo para a gente mostram pontos de atenção, mas também tem pontos de otimismo. O fato que as ações do Banco do Brasil têm sido as queridinhas de muitos investidores nos últimos tempos, especialmente pela sua alta rentabilidade e alta frequência de pagamentos também, cerca de 8 pagamentos todos os anos, desde o ano de 2023 pelo menos, se mantendo realmente um forte pagador de dividendos. Mas vamos entender essas projeções que veio do Bradesco BBI, que é a área de investimento do Bradesco, e eles esperam que o Banco do Brasil veja sua rentabilidade medida pelo ROI cair para 18,6% no primeiro trimestre do ano de 2025. E para quem ainda não conhece o ROI, ou seja, o retorno sobre o capital, ele na prática mostra o quanto o banco consegue gerar de lucros com o dinheiro que os próprios acionistas investem nele. Então, um ROI acima de 20% é considerado excelente no setor bancário, e o Banco do Brasil tem mantido essa marca desde meados de 2022, o que permite ao banco realmente trazer uma agenda de pagamento de dividendos e até mesmo aumentar o seu payout, mas agora a conversa pode estar mudando um pouco. Afinal, a projeção do BBI seria uma quebra nessa sequência vitoriosa. De acordo com ele, essa pressão no primeiro trimestre viria de provisões mais altas, que é o dinheiro que o banco separa para proteger de possíveis calotes, e da inadimplência rural também, quando os empréstimos relacionados ao agronegócio acabam atrasando por qualquer razão. Além disso, a receita com floating, ou seja, o lucro que o banco ganha com o dinheiro que fica parado nas contas antes de ser movimentado, pode diminuir por causa dos depósitos que são menores em certas épocas do ano. Como, por exemplo, a alta taxa Selic fez muita gente sair da poupança e investir no Tesouro Direto, por exemplo, além de CDB, CDIs, LCIs, LCAs e muitos outros investimentos de renda fixa que são possíveis de serem feitos.
O Bradesco BBI também projeta o lucro do trimestre em 8,7 bilhões de reais, ou seja, acaba representando uma queda de 9% no ano e 6,2% no trimestre. Mas calma, a própria administração do Banco do Brasil segue confiante de que o banco vai entregar uma rentabilidade acima de 20% no ano de 2025, ou seja, acaba sendo uma visão diferente do que o Bradesco BBI está trazendo. Ainda assim, o Bradesco BBI continua com recomendação de compra das ações BBAS3 com preço-alvo nos R$ 37. Acontece que agora as ações BBAS3 estão nessa cotação de cerca de R$ 28,06, valorizando bem 10,5% nos últimos 12 meses. Lembrando que a maioria do mercado caiu forte na bolsa de valores por conta do tarifaço do Donald Trump, como eu vim falando ao longo do vídeo. Mas observem, o Banco do Brasil não percebeu muito isso não. Sim, teve oscilações aqui, abriu oportunidades, mas verdadeiramente a grande oportunidade que aconteceu foi em janeiro desse ano. De lá para cá, forte valorização, mas eu trouxe vários vídeos aqui e com certeza quem vem acompanhando o ativo virtual aproveitou esse momento aqui para fazer um melhor preço médio e assim tem um dividend yield on cost muito superior ao dividend yield atual de 9,37%. E quem aproveitou esse momento acompanhando o ativo virtual está com um pagamento de dividendos superior a este aqui. Bem, é simples, pessoal. O dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. Então, se as cotações sobem, ou seja, elas valorizam, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual menor. Imagine quem conseguiu comprar as ações aqui na época que ela estava R$ 23, R$ 24, nessa faixa de preço. E eu trouxe até vídeo com a capa mostrando a Luiz Barsi o que ela está fazendo com o Banco do Brasil, justamente para ajudar a nossa comunidade a avaliar melhor o cenário do Banco do Brasil naquela época lá, ou seja, cerca de 5 meses atrás. Além disso, o banco continua com PL incrivelmente descontado de apenas 6,10 e um PVP que não deixa dúvidas. O banco está 10% abaixo do valor patrimonial. E imagine se você conseguisse fazer dividendos todos os meses com a Taesa. Pois é, se você tiver as técnicas certas, como utilizamos aqui no grupo VIP de opções, isso é possível. Neste exemplo que eu estou trazendo para a nossa comunidade, recentemente o grupo VIP conseguiu colocar no bolso entre 25 e 30 centavos por ação da E11. Mas também teve do Banco Itaú, com o Itube 4 recebendo entre 40 centavos e 45 centavos por ação. E a boa notícia é que você pode fazer isso todos os meses ou até mesmo em periodicidade menor. Depende da sua dedicação e compreensão aqui do dividendo sintético. E aliás, no grupo VIP de opções, estamos constantemente comemorando. Agora atingimos 70% do lucro esperado para as ações MBR3 da Embraer, recebendo entre 99 centavos até R$ 1,02 por ação, em que eu compartilhei vários vídeos aqui do Ativo Virtual que no grupo VIP estávamos fazendo exatamente esta operação. Então, parabéns para a nossa comunidade do Grupo VIP que enxergou essa oportunidade aqui junto com a gente. E aqui no grupo de ações, que na Ambev já chegamos a um lucro de 28,79%. E agora até mesmo novíssimo dividendos sintéticos. Agora o curso que pode revolucionar a rentabilidade da sua carteira está disponível aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, onde você pode comprar apenas o curso ou contratar algum dos planos de assinatura. Mas aqui são válidas as assinaturas de opções, Plus e o grupo Premium. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente. Em outras palavras, não faltaram oportunidades. Mas a própria matéria já reconhece que o Banco do Brasil perde 4 bilhões de reais com o tarifaço. Assim, é importante vocês entenderem quanto que isso reflete nas companhias, ou seja, o tarifaço do Donald Trump, esse mesmo que eu expliquei amplamente aqui no Ativo Virtual, em vários vídeos, um giro rápido do mercado, vídeos dedicados e muito mais. A matéria está explicando que entre o dia 2, dia do anúncio, até o dia 10 de abril, a ação perdeu 4,5 bilhões de reais, mais do que outros bancos, e as ações que, em tese, podem ser mais prejudicadas pelas tarifas, como Brava Energia, também mencionei fortemente nos vídeos aqui do canal, e a própria Embraer, embora a Embraer continua fazendo muitos lucros e chamando a atenção do mercado. Então, mesmo o Banco do Brasil sendo mais focado no mercado doméstico, ou seja, aqui dentro do país mesmo, a ação surpreendeu caindo mais de 4,5 bilhões de reais de valor de mercado em poucos dias no início de abril. Os analistas, inclusive, comentaram que, por ser uma estatal, investidores estrangeiros
brasileiros, que são sensíveis ao risco político, tendem a ser os primeiros a sair em momentos de incerteza. Afinal, o risco país, ou seja, o risco do Brasil, pode ser considerado elevado para algumas instituições. Por outro lado, a XP Investimentos atualizou suas projeções e elevou o preço-alvo das ações de R$ 37,00 para R$ 41,00, ou seja, o que representa uma alta potencial de 48,8% sobre o preço do fechamento da última quinta-feira, dia 10. É realmente impressionante o que a XP Investimentos está trazendo aqui no relatório dela até o final do ano de 2025, ou seja, chegar aos R$ 41,00. Mas deixe aí nos comentários abaixo se você acha que isso pode realmente acontecer. Então, quais são os riscos aqui? Primeiro, uma rentabilidade menor no próximo resultado, ou seja, primeiro trimestre do ano de 2025, se a projeção do Bradesco BBI se confirmar, além da continuidade da inadimplência rural e a necessidade de mais provisões. Lembrando que provisões aqui nesse caso é para cobrir a inadimplência, ou seja, quando o banco entende que ele vai tomar um calote mesmo. E a terceira que eu enxergo é a sensibilidade da ação a movimentos relacionados a risco político e a saídas de investidores estrangeiros também. Se viermos aqui no site do Ativo Virtual, no menu Ferramentas, vamos ter acesso ao calendário de resultados. E aqui já tem consolidado todas as empresas que anunciaram seus resultados do primeiro trimestre. E no caso do Banco do Brasil, ele anunciou no dia 12 de maio, após o fechamento do mercado. Então, muita atenção, anotem essa data, porque ela é crucial para você continuar fazendo bons investimentos no Banco do Brasil. Agora vamos falar da Auren Energia, que pegou um empréstimo de R$ 2 bilhões no mercado, colocando esse dinheiro no caixa dela, informando ao mercado que conseguiu fazer essa captação multibilionária através de debêntures. E você pode pensar nos debêntures como títulos de dívida. É como se a Auren emitisse notas promissórias no mercado e investidores comprassem, emprestando dinheiro para a empresa em troca de juros. E esta emissão foi feita pela Auren Participações, uma empresa controlada pela Auren, com um prazo de 10 anos para pagar tudo de volta. Ou seja, realmente as debêntures funcionam como se fosse um título de renda fixa, mas quem garante o pagamento é a própria Auren Energia. Um ponto muito importante para nós acionistas é entender que são debêntures simples e não conversíveis em ações. E o que isso significa então? Simples. Isso quer dizer que a remuneração é fixa ou atrelada a um índice, sem surpresas. E a parte não conversíveis em ações é ótimo para quem é acionista da Auren Energia, porque quem comprou essa dívida não poderá, lá na frente, trocar as debêntures por ações da Auren. Ou seja, sua participação na empresa não vai ser diluída por causa dessa operação. Mas qual seria então o custo do empréstimo da Auren? Bem, a remuneração ela já está definida como IPCA mais 7,45% ao ano. Para quem não sabe, o IPCA é o nosso índice oficial de inflação, ou seja, a Auren vai pagar uma inflação do período mais um juro real de 7,45% ao ano sobre o valor emprestado. Essa taxa foi definida com base na NTN-B 2035, ou seja, um título público de longo prazo que serve como referência. E para quem tem acompanhado o ativo virtual no giro rápido do mercado, sabe que essa taxa aqui é uma taxa, embora muito alta, com esse prefixado aqui, ainda por cima mais uma variação real da inflação, ela não está tão alta justamente porque ela está equivalente a um tesouro direto IPCA+, com o objetivo no ano de 2035. Então eu diria que essa dívida está até barata para a Auren considerando o momento atual. Até porque ela tem contratos que também são atualizados com base no IPCA e esse 7,45% ao ano é até mesmo um juro barato. Em contrapartida, as ações da Auren com a Auri3 estão desmoronando na bolsa de valores, praticamente 29% nos últimos 12 meses, o que pode abrir excelentes oportunidades dependendo do seu perfil de investidor. Nessa cotação dos R$ 8,34, quem diria, o PL está estratosférico 35 vezes e um PVP que não deixa dúvidas. A empresa está 33% abaixo do seu valor patrimonial e como ela está com muita dívida e poucos lucros, então ela não tem pagado dividendos. Agora vamos falar da JBS. Afinal de contas, o Goldman Sachs está enxergando ela como uma boa pagadora de dividendos. Que história é essa? Vamos entender. O ponto aqui é que a grande novidade veio da JBS com JBS S3, onde a administração da empresa propôs pagar mais dividendos adicionais, aqueles lucros extras distribuídos aos acionistas, onde, neste caso, R$ 2,00 por ação. E com isso, o total de dividendos referentes ao ano de 2024 subiu para R$ 5,00 por ação. É realmente impressionante. E, novamente, se voltarmos aqui no site do Ativo Virtual para observarmos o menu Ferramentas, mas agora, no radar de dividendos, que é a ferramenta do Ativo Virtual que fica monitorando o site da CVM, em busca de novas oportunidades, vamos clicar aqui em Últimos Anúncios. E observem só a importância do radar de dividendos, que
que, como eu falei, fica monitorando o site da CVM em busca de novas oportunidades. E essa oportunidade ele também mapeou. Basta vocês observarem aqui que JBS, proposta da administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de abril. Esse documento tem 337 páginas, mas a ferramenta do Ativo Virtual mastiga tudo isso aqui para trazer apenas aquilo que interessa verdadeiramente para o investidor, entender se vai ter um novo pagamento de dividendos. Mas notem, está escrito JBS SA com a anotação proposta, o que significa dizer que o Conselho de Administração aprovou este pagamento aqui, mas vai ser submetido à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da companhia, ou seja, é uma proposta, ela não está aprovada ainda por todas as partes envolvidas e necessárias dentro da JBS. A data da aprovação, ou seja, a aprovação por parte do Conselho de Administração, ocorreu no dia 17 de abril e o pagamento em forma de dividendos. A Datacom será no dia 29 de abril, vai ser a mesma data de aprovação, se aprovada a proposta, o que pode pegar todo mundo de surpresa e perder esse imenso pagamento de dividendos aqui que a empresa vai fazer, que é um pagamento adicional. Mas notem, a data do pagamento ainda não foi confirmada e vai ser confirmada no dia 29. O valor de R$ 2,00 por ação ordinária, JBS S3, gerando uma rentabilidade líquida incrível de 4,22%. Eu digo isso porque são R$ 2,00 adicionais, ou seja, a empresa já tinha pagado R$ 3,00, mas agora chegando aos R$ 5,00 referentes ao exercício social do ano de 2024. E observem só como a ferramenta do Ativo Virtual foi precisa. Aqui, nesse imenso documento que a empresa trouxe, ela trouxe também dividendos propostos adicionais a serem aprovados de R$ 2,00, ou seja, um valor de 4,5 bilhões de reais a ser pago para os acionistas. E ela deixa claro, a proposta do valor a ser declarado a título de dividendos adicionais vai ser deliberada na Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no dia 29 de abril, no valor de R$ 2,00 por ação ordinária, totalizando esses 4,5 bilhões de reais. A posição acionária a ser considerada vai ser exatamente o dia 29 de abril, como está aqui no documento. E o pagamento a ser realizado e o prazo desse pagamento também vai ser deliberado também na Assembleia Geral Ordinária da companhia, de modo que o dia 30 de abril, as ações vão ser consideradas ex-dividendos. E como se isso não bastasse, a JBS com JBS S3 valoriza nada menos do que 128% nos últimos 12 meses. Na verdade, praticamente 129%, alcançando a cotação dos R$ 47,34. Então, mesmo com essa brutal valorização, ou seja, mais do que dobrou o patrimônio de quem investiu nos últimos 12 meses, ainda por cima está pagando 6,74%. Ou seja, uma rentabilidade absurda, gigantesca mesmo, por conta de toda essa valorização. Se você não compreendeu ainda o que é o Dividend Yield, eu vou te lembrar mais uma vez. É a soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, divididos pelas cotações atuais. Mas as cotações atuais, elas mais do que dobraram de valor nos últimos 12 meses. Então é óbvio que esse Dividend Yield, esse percentual, ele é fortemente impactado, parecendo que é pouco, mas não é. E ainda por cima, a empresa está trazendo mais R$ 2,00. Eu sempre lembro a nossa comunidade de que, caso você queira que eu traga um vídeo dedicado para falar de uma determinada empresa, é só deixar nos comentários abaixo e ajuda inclusive se você deixar o código do ativo. Porque ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. E quanto mais vocês pedirem, mais alto vai ranquear a ação que você gostaria que eu fizesse uma análise aqui. E pessoal, uma excelente notícia, afinal de contas, o Ativo Virtual acabou de ser selecionado pelo IBEST 2025 na categoria Canal de Investimentos. Lembrando que o Prêmio IBEST, ele continua sendo a maior premiação da internet no Brasil. E é com grande alegria que eu compartilho com a nossa comunidade do Ativo Virtual que estamos oficialmente concorrendo na primeira fase dessa premiação, que vai definir os top 20 no Brasil na categoria de investimentos. E não precisa nem dizer que o seu voto é importantíssimo, não é mesmo? Já posso contar com ele? E agora vamos falar da Irani, que ela aprovou 75 milhões de reais praticamente aqui em forma de dividendos. Outra boa notícia, só que dessa vez para quem investe na Irani. E é claro que a gente vai voltar aqui no site do Ativo Virtual, no radar de dividendos, para facilitar a nossa visualização das datas, dos rendimentos e das rentabilidades também. No caso da Irani, o pagamento é bem menor, mas a data da aprovação aconteceu no dia 22 de abril, terça-feira, pagamento em forma de dividendos, e Datacom para o dia 23 de abril. Sim, já aconteceu a Datacom, porque a empresa
empresa estabeleceu um prazo muito pequeno, como vocês podem ver aqui, do dia 22 para o dia 23. Então, realmente valorizando quem já é acionista da empresa, os mais fiéis. A data do pagamento vai acontecer no dia 21 de maio de 2025, no valor de 3 centavos por ação ordinária, RANI3, gerando uma rentabilidade líquida de 0,44%. Atualmente, as ações da Irani com RANI3 estão nessa cotação dos R$ 7,41, desvalorizando 12% nos últimos 12 meses. O PL é muito bom, de 5,84, mostrando que a empresa está realmente muito descontada em relação à sua capacidade de geração de lucros. O PVP mostra que ela está 30% acima do seu valor patrimonial, com um dividend yield interessantíssimo de 9,80%, e aqui é interessante revisarmos os fundamentos da companhia. Mas já deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes e também pagamento de dividendos. E desde já, agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.